a dor da autenticidade e o cansaço. Existencial, chega a um ponto na vida em que até a sua autenticidade, aquilo que você é em sua essência, começa a doer. Você passou anos tentando se adaptar, moldar-se às expectativas alheias, buscando pertencer a qualquer custo. Depois, em um ato de coragem e autodescoberta, decidiu se mostrar como realmente é. Falou a verdade, expressou suas ideias mais profundas, revelou o que pensa, o que sente, o que vê do mundo. E o que aconteceu? O mundo ouviu, mas não entendeu. Ou pior ainda, entendeu e se afastou. A frustração que se segue a essa experiência não é uma frustração comum. É uma decepção quase espiritual. Um vazio que se instala quando você oferece o seu melhor, a sua verdade mais íntima, e o retorno é o nada, o vácuo. Você já sentiu isso? É como abrir o peito para compartilhar sua luz mais brilhante e ver as pessoas colocarem óculos escuros porque o brilho, a intensidade e a profundidade incomodam. No início, você tenta moderar, pondera suas palavras com cuidado, suaviza suas opiniões para não chocar, corta pela metade suas verdades, mais incômodas, tudo para caber, para ser aceito, para não gerar atrito. Mas quanto mais você se encaixa nesses moldes apertados, mais se perde de si mesmo. E quando finalmente tenta ser inteiro, percebe com uma clareza dolorosa que o mundo só sabe lidar com pedaços, com fragmentos de pessoas, com versões diluídas da verdade. Já reparou nisso? A sociedade contemporânea, em seu discurso, fala sobre autenticidade como um ideal a ser alcançado, um valor supremo. No entanto, na prática, exige conformidade como um preço inegociável para o pertencimento. É quase como um pacto inconsciente. Seja quem você é, mas desde que não me desafie, não me confronte, não me faça pensar demais, não me tire da minha zona de conforto. E é nesse paradoxo que se inicia o ciclo invisível do cansaço profundo, não um cansaço físico ou emocional, mas um cansaço existencial, uma exaustão da alma. Você começa a se calar, não por medo de represálias, mas por pura exaustão. Porque toda vez que você tenta conversar em um nível mais profundo, percebe que as pessoas estão sintonizadas em outro canal, em outra frequência. E traduzir sua alma, sua essência, seus pensamentos mais complexos o tempo todo é como tentar escrever poesia com algemas, com as mãos atadas, com a liberdade cerceada. Quantas vezes você já saiu de um encontro social se sentindo mais vazio, mais esgotado do que quando chegou? Quantas vezes terminou uma conversa com a sensação de que perdeu mais energia do que ganhou? Quantas vezes desejou ter permanecido em silêncio desde o início, poupando-se do desgaste? E aqui surge uma pergunta que pode parecer simples em sua formulação, mas é devastadora em sua implicação. Com quem você realmente consegue ser você inteiro? Responda com honestidade, mesmo que a resposta seja dolorosa. Às vezes, ao nomear uma verdade, algo se cura dentro de nós. Uma ferida antiga começa a cicatrizar. A maioria das pessoas, ao se deparar com essa pergunta, responderá: ninguém. E isso dói profundamente. Mas existe uma explicação para essa solidão da alma. Quanto mais consciência você desenvolve, mais difícil se torna encontrar lugares, ambientes ou pessoas onde sua presença em sua totalidade não seja desconfortável. Não porque você tenha a intenção de provocar ou desafiar, mas porque sua clareza, sua lucidez, sua capacidade de ver além das aparências escancara o que os outros, muitas vezes, tentam esconder de si mesmos e do mundo. E a maioria das pessoas não quer ser vista em sua vulnerabilidade, quer ser validada em suas ilusões. Você, com sua percepção aguçada, percebe o ego disfarçado de humildade, a inveja camuflada em elogios vazios, o controle travestido de carinho e preocupação.
E tudo isso cansa, exaure a alma, porque mesmo que você não verbalize, você sente. E sentir demais em um mundo que sente de menos é um fardo silencioso, um peso invisível que se carrega. Não é à toa que muitos optam pelo distanciamento, pela reclusão, pela proteção. Mas aqui entra uma nova camada, e talvez seja a mais difícil de todas. O afastamento, embora cure as feridas da alma, também isola. Você começa a construir um mundo interno tão refinado, tão seguro, tão coerente com sua verdade, que aos poucos os mundos lá fora, com suas superficialidades e dissonâncias, deixam de te tocar. Você conversa menos, se importa menos com as trivialidades e se protege mais, erguendo muros invisíveis ao redor de si. Só que, nessa proteção, algo também se perde. A espontaneidade de sentir junto, o calor do improviso emocional, a leveza da imperfeição humana. Você já se pegou pensando, será que me fechei demais? Já sentiu saudade de quando sentia mais, mesmo que essa intensidade viesse acompanhada de mais dor? Já percebeu que na tentativa de se preservar, talvez tenha criado um muro tão bem construído que agora nem você mesmo sabe como sair? Essas são perguntas difíceis, mas precisam ser feitas, porque, caso contrário, o que era para ser proteção se transforma em prisão. A verdade é que os inteligentes e sensíveis se afastam não porque não amam, mas porque amam demais, sentem demais e sofreram demais por esperar demais do mundo. É um mecanismo de defesa sofisticado, complexo, mas perigoso. Você vai deixando de falar, depois vai deixando de tentar, depois vai se acostumando com o silêncio. E o que no começo era alívio, depois se transforma em um deserto árido. E aí vem o paradoxo. Você tem paz, mas sente falta de vida. Tem clareza, mas sente falta do caos criativo. Tem liberdade, mas sente falta da entrega, da conexão profunda. Já viveu isso? Se sim, reconheça-se nesse silêncio compartilhado. A essa altura da jornada, muitas pessoas começam a duvidar da própria capacidade de se relacionar. Acham que desaprenderam a amar, a confiar, a abrir espaço para o outro. Mas não é isso. Você não desaprendeu. Você apenas elevou o padrão de suas relações, e isso tem consequências. Você passou a reconhecer a falsidade à distância, a valorizar o tempo como um bem precioso, a entender que dar acesso ao seu mundo interno exige mais do que mera simpatia. Exige verdade, e a verdade é rara. Por isso, é comum se sentir só mesmo cercado de gente. É comum responder com mais parcimônia às mesmas provocações vazias. É comum preferir o silêncio do que explicar pela 10ª vez algo que ninguém quer realmente entender. É comum começar a sentir que sua vida está se tornando um lugar sagrado, um santuário, e que nem todo mundo pode entrar com sapatos sujos, com energias densas, com intenções superficiais. Mas aqui surge uma tensão crucial. Como continuar vivendo entre as pessoas sem se sentir engolido por elas, sem perder a própria essência? Jung dizia que a chave está no discernimento, não no julgamento moral, mas na sabedoria de saber onde você termina e o outro começa. A capacidade de estar entre todos sem pertencer a todos, de amar sem perder-se, de doar-se sem dissolver-se. Isso é fácil? Não, definitivamente não. Mas é necessário, porque caso contrário, você se torna um observador constante da vida alheia, sem espaço para viver a sua própria. Você já se pegou nessa posição de ser aquele que ouve a todos, entende a todos, ajuda a todos, mas não sabe mais quem é quando o mundo se cala? Esse esgotamento é o sinal de que é hora de voltar para o centro, deixar de ser intérprete da dor alheia para se tornar guardião da própria paz. E nesse retorno, algo mágico acontece. Você começa a atrair quem vibra na mesma frequência, quem ressoa com sua profundidade. Não
Não serão muitos, mas serão reais. Pessoas que não se assustam com a sua profundidade, que não acham estranho quando você prefere o silêncio à pressa, que conseguem se sentar ao seu lado sem dizer nada e ainda assim te fazer sentir compreendido em sua totalidade. Essas pessoas existem, mas só aparecem quando você para de se esconder, quando você escolhe não mais se mutilar para se adequar, quando você aceita de uma vez por todas que não foi feito para multidões, mas para encontros que curam, que nutrem a alma. E se há algo que precisamos perguntar uns aos outros com mais frequência, é com quem você consegue ser inteiro, sem medo de ser demais. Se você tiver essa pessoa, agradeça. Se ainda não tiver, declare: estou pronto. Pode parecer um gesto pequeno, mas esse ato simbólico pode abrir portas dentro de você e iniciar um processo de cura e atração. Às vezes, compartilhar algo verdadeiro é o primeiro passo para sair do isolamento emocional. A vida não exige que sejamos muitos, exige que sejamos inteiros. E a inteireza exige coragem. Coragem para ficar em silêncio quando todos gritam. Coragem para se afastar quando o vínculo adoece. Coragem para dizer não quando a alma implora por um sim para si mesma. E essa coragem, meu amigo, minha amiga, é o que transforma a dor da solidão em ponte para o sagrado, para o encontro com o divino que reside em você. Logo mais, vamos falar sobre o que realmente acontece quando você começa a viver com essa consciência expandida. O que muda na sua percepção do mundo e por que tantos escolhem o caminho do exílio interno, não como fuga, mas como estratégia de lucidez. Porque talvez, só talvez, seja preciso ir embora um pouco do mundo para finalmente voltar inteiro.